Fala turma, tudo bem? Pessoal, equação do segundo grau, assunto super tranquilo de aprender, tá? Tem dúvida? Não lembra mais como é que resolve equações do segundo grau? Vem comigo aí que a gente vai aprender isso agora! Fala aí galera, vamos lá para a nossa aula de equações do segundo grau? Pessoinhas, ó, assunto tranquilo, assunto bem fácil, é só a gente revisar algumas coisinhas aqui e a gente vai relembrar como se calculam, né, as raízes de uma equação do segundo grau. Bora lá comigo então? Pessoal, a primeira coisa, né, antes da gente revisar a resolução da equação do segundo grau, vamos falar do conceito? Vamos conceituar, né? Professor, o que é mesmo uma equação do segundo grau? Pessoal, lembra que o que dá o grau de uma equação é o expoente da incógnita, tá? Então, por que ela é chamada de equação do segundo grau? Porque tem o danadinho lá do x quadrado. Então, apareceu o x quadrado, no máximo, né? A gente tem uma equação do segundo grau. Tá bom? Na teoria, galera, a gente poderia conceituar assim, ó. Então, vamos lá. Qual é o conceito? Equações do segundo grau são equações que têm esse formato básico aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá bom? Com a diferente de zero. Professor, por que você precisa escrever que o a é diferente de zero? Galera, para eu garantir que vai ter o termo x quadrado, certo? Ó, o termo x quadrado, para ela ser uma equação do segundo grau, o termo x quadrado tem que estar presente. E para ele estar presente, obrigatoriamente tem que ter o termo a. Tá bom? O termo a não pode ser zero. Beleza? Então, toda equação que seguir este formato é chamada de equação do segundo grau. Tá? Pessoinha, assim, os termos azinho, bzinho e czinho são os termos da equação. O único que vai ter um nome especial aí é o czinho, tá? Tá vendo esse termo czinho aqui, ó? Pelo fato dele não ter o x, né? Ele não está acompanhando o xzinho, ele é chamado de termo independente da equação, tá? Ele é chamado de termo independente da equação. Independente da equação. Por que ele é chamado de termo independente? Porque ele não tem a incógnita, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar para vocês 3 casos básicos, tá? Para a gente revisar. Se a equação tiver o termo A, tiver o termo B e tiver o termo C, ela é chamada de equação completa. Porém, pode faltar o termo Czinho ou pode faltar o termo Bzinho. E se faltar o Bzinho ou o Czinho, ela é chamada de equação incompleta do segundo grau. Tá bom? Eu vou analisar esses 3 casos para a gente fazer um resuminho da hora aqui para vocês. Tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, professor. Qual que é o primeiro caso? Quando faltar o termo Czinho. Tá bom? Então, ó, o Czinho vai ser zero. Não vai ter o termo C. Vamos parar e pensar como é que vai ficar essa equação, turma? Então, vem aqui, ó. Se por acaso, né? Vamos lá comigo. Ó, a equação é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Só que se eu estou dizendo que eu vou tirar o termo c, então a equação vai ficar como, professor? Ax quadrado mais bx igual a zero. Tá vendo? Então, ela tornou-se uma equação incompleta do segundo grau. Tá? Pessoal, e neste caso, toda vez que faltar o último termo da equação, o termo Czinho, nós podemos colocar, tá? Nós podemos, vamos escrever aqui, ó, para a gente estudar. Nós podemos colocar x em evidência. Tá? Como assim? Vou mostrar no exemplo. Fica tranquilo, tá? O que é colocar o x em evidência, professor? Nós vamos fatorar a equação. Tá certo? Nós vamos fatorar a equação.
Professor, dá um exemplo para a gente entender direitinho? Vamos lá comigo então. Ó. Então, por exemplo, vamos resolver 2 exemplozinhos aqui de equações incompletas sem o termo c. Então, por exemplo, ó, 2x² mais 3x igual a 0. Vamos lá, professor. Tá vendo? O termo A é 2, o termo B é 3 e o termo C não tem, tá? Professor Júlio, como é que a gente pode proceder aí? Galerinha, nesse caso, a gente vai fazer assim, ó. Nesse caso, o que é pôr o x em evidência? Quer ver que legal? Eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês verem, ó. Galera, vocês concordam que o x² é como se fosse x vezes x? Posso decompor assim? Tá vendo? Ó? X² é como se fosse x vezes x. E aí, professor, o que significa colocar o x em evidência? Até vou pôr de outra corzinha aqui para vocês entenderem. Ó. Eu vou pegar, como aqui aparece um xizinho e aqui também aparece um xizinho, o que é pôr em evidência? É separá-lo, é deixá-lo evidenciado, separado, destacado. Então, a gente vai deixar esse x em evidência, ó. Você vai abrir um parênteses, tá? Qual que é esse x que ficou em evidência? Vamos lá com paciência aqui, ó. É o xizinho que tá com risquinho, tá bom? Então, tá vendo? Ó, esse x foi colocado em evidência. Acompanharam o raciocínio? E aí, professor, você vai abrir um parênteses. O que vai sobrar dentro dos parênteses? Vai sobrar o 2x, que estava acompanhando o primeiro x, e vai sobrar o 3, que estava acompanhando o segundo x. Galera, é isso que significa pôr em evidência na matemática. É a gente separar ali no cantinho o termo que é comum. Show de bola? E agora, galera, quando a gente coloca o termo x em evidência, a gente vai separar, tá? Porque, ó, existe uma norma que diz assim, ó, é uma regrinha. Quando eu tenho um produto de 2 números dando 0, pensa, raciocina. Quando que um produto dá 0? Quando o A é 0 ou quando o B é 0. Então, para um produto ser 0, um dos 2 termos tem que ser 0. Então, isso me dá o direito de separar a equação, tá? Então, vem aqui, ó. Você vai pegar ou o x vai ser 0, que vai ser uma solução já do exercício, ou 2x mais 3 igual a 0, que é da onde eu vou tirar a segunda solução da equação. Show de bola, turma? Então, pôs o x em evidência, quebrei em 2 equaçõezinhas do primeiro grau. Então, eu decompus uma equação do segundo em 2 equações do primeiro. Tá? E aí, a gente vai passar o 3 para lá, né? Vamos subtrair 3 lá do lado de lá. E vamos dividir tudo por 2. E pronto, resolvemos esta pequena equaçãozinha do segundo grau. Show de bola, galerinha, beleza? Ó, vamos fazer outro exemplo aqui? Bem rapidão agora. Como que a gente resolveria isso aqui, por exemplo? Ó, 4x² menos 20x igual a 0. Vamos lá, ó. O termo A é o 4, o termo B é o menos 20 e o termo C não tem. Agora fazer direto, hein, turma? Vem comigo, ó. Então, nesse primeiro termo e nesse segundo termo, nós vamos pôr o x em evidência. Abre um parênteses, o que vai sobrar depois que eu pus o x em evidência? 4x menos 20. Tudo bem? Por que 4x menos 20? Porque do quadrado ficou um do lado de fora. E esse x também ficou do lado de fora. Concorda? Igual a 0. E aí eu separo. Como é que a gente separa? Ou o x é 0, que vai ser uma solução, ou 4x menos 20 é 0. A gente soma 20 do lado de lá e divide tudo por 4, vai dar x igual a 5. Pessoal, só um comentário para a gente finalizar essa primeira parte.
Vocês perceberam que toda vez que faltar o termo Czinho, uma resposta vai ser o zero, sempre vai ser x igual a zero e o outro x vai ser algum outro número. Tá bom? Show de bola? Então, o primeiro caso está finalizado. Depois você anote aí bonitinho e exercite, hein, galera? Pessoal, segundo caso, vamos lá comigo, ó. No segundo caso, vamos pegar uma canetinha aqui para ficar igualzinho, ó. Segundo caso, professor, é quando faltar o termo Bzinho. Agora é mais fácil ainda, hein, turminha? Vai faltar o termo B. Tá bom? Vamos pensar como é que vai ficar? Vem aqui comigo, ó. Como é que era a equação mesmo? Ax² mais bx mais c igual a zero. Só que agora eu estou dizendo que o termo b não vai existir. Então, nós vamos ignorar o termo b e vai ficar só como, galera? Ax² mais c igual a zero. Pronto. Professor, agora ficou uma outra equação, também incompleta, sem o termo b. Então, neste caso, não dá para pôr em evidência, porque você tem x só num termo. No outro termo, você não tem. Então, anota aí no resuminho de vocês. Neste caso, isolamos diretamente o valor de x. Ou a incógnita x, né? A incógnita x. Certo, turma? Show de bola? Professor, dá um exemplo para ficar mais claro. Claro, vamos lá, ó. Exemplo para ficar bonitão. Vamos pegar essa equação aqui, turminha, ó. 4x² menos 100 igual a zero. Vamos lá, eu quero calcular o x. O termo a é 4, o termo c é menos 100 e pode perceber que está faltando o xzinho sozinho. Então, não tem o termo b. Certo, turminha? Vamos lá, como é que vai ficar agora? Ó, a gente vai isolar o x, beleza? Então, o menos 100 vai somar do outro lado. Vai ficar 4x² igual a 100. O 4 que multiplica vai dividir tudo por 4. Então, vai ficar x² igual a 100 dividido por 4. Tudo bem, galera? Então, x² igual a 25. E aí vem a cartada agora, o pulo do gato, turma, ó. Para a gente tirar a potência 2 daqui, a gente passa, né? A gente extrai uma raiz do outro lado. Ok? Só que aí, galera, como eu sei que todo número positivo, todo número negativo, quando eleva ao quadrado fica positivo, você vai pôr mais ou menos raiz de 25. Show de bola? Então, turminha, quando faltar o termo Bzinho, vai chegar uma hora que você vai pôr mais ou menos raiz no outro membro da igualdade. Portanto, quais são as soluções desse meu exemplo? Mais ou menos 5. Certo, turma? Beleza? Então, esta é a resposta do exemplo do segundo caso. Fechou? Pessoal, e para a gente matar, né, para a gente fechar, vamos falar das equações completas. Então, qual que é o terceiro caso, professor Júlio? Terceiro caso é quando eu tenho a equação completa. Pessoal, quando a gente tem a equação completa, nós vamos usar a famosa fórmula de Bhaskara. Certo? Nós vamos usar a famosa fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Pessoal, o objetivo aqui não é demonstrar a fórmula, tá bom? Só vou lembrar a fórmula com vocês e mostrar como usa, tá bom? Nós vamos deixar a demonstração para um outro momento, tá?
Então, vem comigo aqui, ó. Eu tenho a equação ax² mais bx mais c igual a zero. Então, você tem o termo A, você tem o termo B, você tem o termo C. Show de bola? Então, vamos lá. Quem que é a fórmula de Bhaskara, professor? Primeiro, você calcula um valor chamado delta, tá bom? Essa letrinha grega, para quem não conhece, é o delta, tá bom? É o delta. O que é o delta, professor? B² menos 4AC. Tá? Esse delta recebe o nome de discriminante da equação, tá bom? Ele recebe o nome de discriminante. Delta é a letrinha grega, tá, turma? O nome do cálculo é discriminante. E depois que vocês calculam o delta, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos a raiz do delta dividido por 2A. Então, turma, para quem estava esquecido ou para quem não sabia, prazer, tá? Esta aqui é a famosíssima fórmula de Bhaskara que a gente usa em matemática para resolver equações do segundo grau. Nossa, professor, muito lindo, muito maravilhoso, mas vamos a um exemplo, né? Vamos na prática ver como é que funciona isso? Então, ó, vamos fazer um exemplo para a gente finalizar a nossa aulinha. Bora lá comigo? Então, vamos resolver a seguinte equação, por exemplo, pessoal. 2x² menos x mais x, por exemplo, menos 1 igual a 0. Vamos lá, professor. Eu gostaria muito de resolver essa equaçãozinha do segundo grau aí. Pessoal, vamos lá. Você tem o termo x², você tem o termo x e você tem o termo independente. Concorda comigo? Vamos identificar quem é quem? Então, vem comigo aqui, ó. O termo 2 é o termo azinho, concorda? O termo 2 é o termo azinho. Tá? Pessoal, quando não aparece ninguém aqui na frente da incógnita, né? Não é que não tem ninguém. Na verdade, tem o termo 1 ali, né? Você tem um aqui, ó, que seria um x, concorda comigo? Então, o Bzinho vale 1. Show de bola? E esse termo aqui, né, vai ser o Czinho. Então, o Czinho vale menos 1. Tudo bem, turma? Vieram comigo? Então, o termo A é 2, o termo B é 1 e o termo C é menos 1. Bora usar a fórmula? Então, vamos lá. Delta. Delta é B² menos 4AC. Então, acompanha aqui comigo, ó. B² menos 4, o A que é 2 e o C que é menos 1. Show de bola? Então, B² menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar como esse delta, professor? Um discriminante. 1² é 1. Pessoal, a multiplicação em menos 4 vezes 2 dá menos 8. Vezes menos 1 dá 8. Concorda? Então, vai ficar mais 8. 8 positivo, hein? Que esse menos com esse menos fica mais. Tudo bem, turma? Estão acompanhando? Então, beleza. Delta vale 9. Pessoal, para fechar, fórmula de Bhaskara agora. Então, vai ficar x é igual menos b. Então, menos 1. Mais ou menos raiz do delta. Então, raiz de 9. Dividido por 2A. Cadê o A, turma? Ó, o A é 2. Então, dividido por 2A. Então, 2 vezes 2. Pronto, turma. Daí saem, né, as respostas da equação. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos 3, dividido por 4. Então, galera, aí a gente vai ter duas respostas possíveis, né? Que a gente chama de x' e x2', que vai ser menos 1 mais 3 por 4. Vamos fazer com mais primeiro. E aí vai ficar 2/4, ou seja, meio. Então, pronto. Uma solução
é o meio, uma das raízes da equação. E agora vamos achar um espacinho aqui para fazer com menos, ó. Pessoal, uma resposta foi com mais, agora nós vamos fazer com menos. Vai ficar x é igual a menos 1, menos 3 por 4. Vai ficar apertadinho aqui, mas vai caber. Então, vai ficar menos 4 por 4, que vai dar menos 1, que é a outra solução da equação. Tudo bem, galerinha? Joia? Então, ó, x igual a meio ou x igual a menos 1. Então, a gente diz que o conjunto solução dessa equação é o meio e o menos 1. Show de bola, turma? Pessoal, é isso. Agora é só praticar e não ficar mais com medo das equações do segundo grau. Pessoal, gostou? Curtiu? Inscreva-se no canal, ative as notificações. Diariamente o canal Dascalos está com novidade para você. Está se preparando para o Enem, galera? Não perca tempo. Assista aos vídeos do canal, siga as aulas aí que os professores estão disponibilizando para vocês, tá? E a gente está aqui sempre tirando suas dúvidas e trazendo novidades legais para vocês. Galera, até a próxima. Obrigado, viu?